O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, ainda nesta mesma reunião, e esse é mais um ponto de uma gravidade enorme e que, eu sempre falo e reitero, todo mundo tem direito de se defender, explicar, a defesa vai se defender. Mas, nesta reunião é citado o quê? Wilson Witzel, na época, governador do Rio de Janeiro, sugeriu ajudar Flávio Bolsonaro em troca de uma vaga para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir esse trecho. O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas ele foi o que eu fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Tem idiota que acredita nisso. Ele acha. Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem doença mental. Eu respeito. Eu falo de uma coisa absurda. Ele não, tem uma psiquiatra, Ana Vera Barbosa, ele tem uma falsa percepção. Ele se vê presente. Eu não posso dizer para você que minha palavra não acredita. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Witzel, não tinha esse problema, ainda bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem falou? Não sei para quem seria, o Witzel, né? Olha isso. Ele tem a polícia civil nas mãos. E ele sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Uma equipe. Era o Flávio Itabaiana. É isso, vocês ouviram o que foi citado. A gente fica hipnotizado, né? A gente ouve novamente e fica de novo hipnotizado até para tentar compreender outros trechos da conversa, porque a gente tem a legenda trazendo ali os momentos que são, eu não sei se mais sensíveis ou piores, ou que expõem mais, né, questões que serão investigadas, mas a gente fica ali tentando compreender mais palavras. Já estou aqui com toda a turma, hein? Pedro Duran, Clarice Oliveira, Basília Rodrigues, bom dia, Basília. Bom dia. Aí na Capital Federal, bom dia ao Pedro, bom dia à Clarissa. E já vou começar aqui cumprindo a promessa do meu texto de abertura do jornal. Pedro, que você, né, aquela que prometeu, vamos pagar com as nossas dívidas. Você conversou então com o ex-governador do Rio de Janeiro, entrou em contato de alguma maneira, ou foi com os advogados, foi com alguém do entorno? Falei com ele agora há pouco, pelo telefone, pelo WhatsApp. Bom, então, Wilson Witzel, que aparece citado nessa reunião, que ocorreu em agosto de 2020, gravada, então, é o que diz a PF no documento, por Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem disse que Jair Bolsonaro sabia, Jair Bolsonaro disse que é um absurdo. Enfim, o fato é que o que está gravado diz que Wilson Witzel teria oferecido uma possibilidade de ajuda a Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E aí, Pedro, o que ele diz? Que seria para o Flávio Itabaiana, que é um juiz eleitoral, que inclusive tinha feito um mandado de busca e apreensão contra o Eduardo Paes, o que é um outro rolo da campanha eleitoral de 2018, que tinha o Witzel, o Paes, um contra o outro. Nossa na disputa para o governo. governo. Confusão imensa. Enfim. Que diz o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ele não viu nenhuma prova nesses áudios divulgados, que ele não ofereceu ajuda a ninguém, que ele não autorizou que ninguém falasse em nome dele, porque há algo que poderia ter sido colocado ali pela gravação, de que algum portador teria levado a mensagem de Wilson Witzel a Jair Bolsonaro de que ele ofereceria algum tipo de ajuda em troca desse toma lá da cá da vaga do STF. Witzel disse que não tem nada disso, que as declarações são inverídicas, que as pessoas acabaram tendo declarações unilaterais, né? Obviamente ali sem a possibilidade de contestação, e disse ainda que não pretende levar essa história adiante, não vai, por exemplo, procurar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para conseguir desmentir aquilo que ele entende que seja uma inverdade, que é essa ideia de que ele estaria prometendo algo para o então pai do investigado, né, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, investigado, né, Elisa, naquele caso das rachadinhas, uma investigação também que voltou, teve anulação de processo, voltou para o começo, o Ministério Público perdeu parte daquilo que tinha apurado e, no final das contas, o Flávio Bolsonaro não foi responsabilizado por aquilo que o Ministério Público entendia que era um crime. E a Luciana Pires, que é uma das pessoas gravadas, era a advogada do Flávio Bolsonaro,
nesse processo, acompanhava o processo, ela que aparece ali nesse diálogo. Uma profissional prestando um serviço em defesa de Flávio Bolsonaro. Exato, que aparentemente não estava naquela conversa, né? Porque não aparece inclusive a voz dele nesse mais de uma hora de gravação. Quem estava na conversa era o Alexandre Ramagem, que é pivô de um esquema que a Polícia Federal chama de ABIN paralela, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, que é deputado federal e que foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser o chefe da ABIN no governo dele. É isso que aparece nas imagens. O Alexandre Ramagem, ele teve, no entorno da candidatura dele, da campanha dele, os articuladores e interlocutores dele, tinham visto como algo muito negativo o fato de ter sido revelado que ele gravou uma conversa com o então chefe dele, que era o presidente da República. E que isso poderia estremecer a relação dele com Jair Bolsonaro. Ontem, com a divulgação do áudio, a sensação dentro da campanha de Alexandre Ramagem foi de um tiro na água. Eles entendem que não há potencial para prejudicar o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, uma vez que estas gravações não mostrariam, na visão deles, algum tipo de irregularidade ou de crime, Elisa.